Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Esse é o nosso encontro de número 13 e hoje nós vamos começar o capítulo 7. É um capítulo muito bacana, relativamente curto. Nós vamos ver em duas partes, certo? Parte 1 e parte 2. É um capítulo que fala sobre a vulnerabilidade. É a importância de a gente ser vulnerável e o quanto isso pode ser transformador. Né? A gente ter a coragem para demonstrar, para expressar e partilhar a nossa vulnerabilidade. E aí, nessa primeira parte, né, seguindo a leitura do livro, ele fala muita coisa, o John Powell, sobre os mecanismos de defesa do ego, né, que é uma das partes que a gente estuda bastante em psicanálise. Então eu vou trazer umas pinceladas de psicanálise sobre mecanismos de defesa do ego, que foi muito desenvolvido, estudado e escrito pelo Sigmund Freud, né, que é o pai da psicanálise. Então a gente vai ver aqui os principais mecanismos de defesa do ego nesse estudo, sempre pincelando com diálogos, com coisas que ele traz muito bacanas, muito simples, né, numa linguagem bem acessível, que qualquer pessoa consegue entender. Beleza, gente? Antes da gente começar a leitura, agradecer a vocês que estão acompanhando pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, a dar um joinha nos vídeos. É super importante, gente, vocês darem esse joinha, esse like, porque é dessa forma que o canal pode crescer e atingir cada vez mais pessoas. Os vídeos eles serem colocados como recomendações para quem estiver pesquisando temáticas similares ao que a gente vê aqui. Comunicação interpessoal principalmente, mas outras também, como psicologia, psicanálise, PNL, né, essas temáticas todas que a gente vem abordando. Quanto mais likes os vídeos têm, mais eles são recomendados para quem estiver fazendo essas pesquisas. Então eu peço essa gentileza a vocês de sempre dar um curtir, dar um like nos vídeos, porque vocês vão estar contribuindo imensamente para o crescimento desse estudo e desse canal também, certo? Lá no Instagram, que é o Isaías Costa 14, eu sempre coloco esses vídeos lá no IGTV, né? Muita gente tem assistido por lá. O Instagram é a rede que está crescendo muito, é a rede mais utilizada, né, atualmente. Então é uma forma de expandir, chegar para mais pessoas. Se quiser acompanhar pelo Instagram, fique à vontade. Também convido que me siga por lá, Isaías Costa 14. Além dos vídeos, eu também compartilho frases, pensamentos, textos meus, sempre voltados para o autoconhecimento, motivação, superação, psicologia, filosofia, essas temáticas todas que eu abordo aqui. Vai ser uma alegria contar com a sua presença lá no Instagram também. Ou pelo podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu tenho nas duas plataformas. Muita gente prefere só ouvir, então se você prefere só ouvir, você também pode ter essa possibilidade. E lá o bacana é que você pode fazer o download de todos esses estudos e deixar arquivados no seu celular, no seu computador, para ouvir quando e onde quiser, mesmo que não tenha acesso à internet. Essa é uma das maiores vantagens do podcast. Então, acompanhe onde vocês acharem melhor, tá certo, gente? Então vamos lá começar o capítulo 7, como eu disse, que fala sobre a vulnerabilidade e a importância da gente ter coragem, a gente ser corajoso para expressar a nossa vulnerabilidade. Ele começa dizendo o seguinte: existe uma teoria sobre os complexos de inferioridade que eu estou disposto e pronto a aceitar. Essa teoria alega que todos temos complexos de inferioridade. Esses complexos surgem quase como uma parte herdada desde o nascimento e primeira infância. São firmemente estabelecidos durante os 5 primeiros anos de vida. Alguém que conta essas coisas escreveu que a criança normal recebe, durante os primeiros 5 anos de vida, 431 mensagens negativas em um único dia. Pare com esse barulho, desça daí. O que está fazendo com a minha tesoura? Não, você é muito pequeno. Olhe só a confusão que você fez. Você está com os sapatos sujos e acabei de limpar o chão da cozinha. E assim por diante, 431 vezes. Já pensou, gente? Aqui ele já começa dizendo que nós vamos, à medida que vamos crescendo, vamos carregando um montão de complexos de inferioridade por conta da gente ter sido muito podado
né, muito criticado, muito julgado, tudo isso nos nossos primeiros anos de vida, que são os anos mais importantes para a construção da nossa personalidade. Quem estuda psicologia, ou mesmo quem não estuda, certamente já ouviu falar que a maior parte da nossa personalidade ela é construída do 0 aos 7 anos. Depois dos 7 anos fica muito mais difícil você conseguir mudanças estruturais em termos de personalidade. Por isso a importância da educação e de os pais eles terem consciência, buscarem o autoconhecimento para dessa forma educar melhor os seus filhos. Isso é muito amplo, né? Eu sei que aqui, né, nesse estudo restrito a gente não pode aprofundar tanto assim, mas no que for possível a gente tem que trazer à tona essas questões, porque para que a gente tenha bons filhos, tem até aquela frase, né, que diz que se a gente quer bons filhos, né, temos que educá-los, né, se a gente quiser melhores filhos para o futuro, temos que educar melhor as crianças, né? A gente vê muitas essas frases serem compartilhadas, mas é a mais pura verdade. Se a gente quiser um mundo melhor, um futuro melhor para as crianças, nós temos que criar melhores crianças para esse mundo. Eu concordo plenamente com essa frase, que eu sei que já se tornou meio clichê, mas é por aí. É daí que a gente tem que partir para mudar as coisas, para que a gente tenha uma comunicação melhor, mais efetiva, mais amorosa, mais empática, beleza? Como resultado dessas mensagens negativas, desenvolvemos instintos de autoproteção. Tentamos cobrir ou acolchoar nossos egos para evitar maiores danos. Os psicólogos chamam esses esforços protetores de mecanismos de defesa do ego. Os mais comuns são os 5 descritos aqui. É aquilo que eu disse. Para que você entenda bem, né, esses mecanismos de defesa do ego, é preciso estudar um pouco de psicologia, de psicanálise. Para quem quiser aprofundar bastante tudo isso, gente, eu indico, né, que leia os livros do próprio Sigmund Freud. Eles não são fáceis de compreender, eles têm uma linguagem bastante rebuscada, um pouco antiga, né, porque é do século XIX para o XX, né, no final do XIX e começo do XX. Então, é uma linguagem um pouco antiga, né, muito rebuscada, muito técnica, mas são livros incríveis, né, que nos trazem muitos ensinamentos, certo, gente? Vamos lá, são 5 mecanismos de defesa principais. O primeiro, através da compensação, inclinamos-nos para trás para evitar cair de cara. Freud chama isso de reversão ou formação de reação. Por exemplo, os sabe-tudo dogmáticos ficam apontando, a fim de reprimir as dúvidas que possa ter e que abalarão a segurança da sua certeza. O menininho assobia no escuro enquanto atravessa um cemitério à noite. A garotinha teimosa insiste, não dói, não dói. Esse aqui é tão legal, ele traz alguns exemplos, né? Vou até ler de novo para que você se ligue dos exemplos. O sabe-tudo dogmático fica pontificando a fim de reprimir as dúvidas que possa ter e que abalarão a segurança da sua certeza. Ou seja, aquela pessoa que fica só dizendo isso aqui é assim, isso aqui é assado, é só assim, é só assado, essa pessoa, ela é cheia de dúvidas. Então ela coloca essa máscara, né, do sabe-tudo, daquela pessoa que tem todas as respostas, mas na realidade ela não tem convicção alguma, né? Eu já conheci muitas pessoas que são assim e eu consigo perceber, né, por trás da fala delas todo esse medo, né? Toda essa, enfim, né, falta de certeza, né? Muitas dúvidas. E aí outro exemplo, o menininho que assobia no escuro enquanto atravessa um cemitério à noite. Ele fica assobiando como se não tivesse medo, mas ele está, né, se borrando de medo, né, como se diz popularmente. Ele fica assobiando só para tentar fingir, né, que ele não tem medo nenhum, né, que ele, enfim, passa indiferente a um cemitério, sendo que ele está se borrando de medo. E o outro exemplo, a garotinha teimosa que insiste, não dói, não dói. Ela está lá esperneando de dor, mas ela não dá o braço a torcer, ela diz não dói, não dói. Então, esse mecanismo de defesa é super comum, a gente utilizar a compensação para a gente tentar ficar por cima, né? É uma forma da gente, enfim, né,
tentar, né, ficar surfando na onda, como se diz, orgulho. Né? Em outras palavras, é o nosso orgulho, né, vindo à tona muito fortemente. Então, para que a gente consiga vencer esse mecanismo de defesa, logicamente que o melhor caminho, na meu ver, é o único caminho para que a gente vença completamente, né, esse mecanismo de defesa tão comum, a humildade. Sejamos humildes, tenhamos a consciência de que a gente não sabe quase nada. O pouco que a gente sabe, a gente conquistou com muito esforço, né, buscando bastante. Então a gente seja humilde, pé no chão, saiba que nós somos pequenos, né, que nós não temos assim tanto conhecimento, tanta sabedoria assim. Mas a gente está nessa busca, está querendo aprender e melhorar a cada dia. Eu sempre digo isso para os amigos quando eu converso, né? Quando a gente se coloca humilde, não é se colocar para baixo, se diminuindo, não é isso. A gente reconhecer que tem valores, né, que tem um certo conhecimento, mas isso é mínimo, é pouco. A gente sempre pode ir mais além, sempre pode estudar mais, conhecer mais, melhorar as nossas virtudes, diminuir, né, lapidar, né, o nosso ser, né, reduzir os nossos defeitos. A gente sempre pode melhorar um pouquinho mais. Isso é humildade. Né? Não é que você dizer, poxa, eu não sei de nada, eu sou um Zé Ninguém. Isso é orgulho. Quem tem esse tipo de papo, de discurso, de ficar se diminuindo, não, eu não sei isso, não, você está exagerando, são seus olhos, tudo isso é orgulho. Então aqui eu estou só dando uma pincelada para que você consiga identificar o que é humildade e o que é orgulho. O orgulho é que leva você a utilizar o tempo todo esse mecanismo de defesa chamado compensação, tá certo? 2. Pela transferência. Construímos um desvio psicológico, um curso alternativo ou uma válvula de escape para os impulsos que não podemos deixar escapar diretamente. Por exemplo, não posso expressar a minha hostilidade ao meu chefe, que eu acho super antipático, porque ele poderia despedir-me. Por isso eu vou a uma partida de beisebol e grito, morra o árbitro! Ou dou murros na parede depois de chutar o gato. Outra espécie de transferência acontece quando expresso minhas verdades, minhas verdadeiras emoções, mas a respeito da questão errada. A mulher que anseia por afeição pode não ser capaz de pedir ao marido que a abrace, mas pode se queixar por ele estar sempre atrasado ou por não ter levantado um dedo para ajudá-la a limpar o porão. Aqui ele traz alguns exemplos, né? A gente transfere, né, para outra coisa aquilo que a gente está sentindo, a gente está passando. Aqui é a falta de sinceridade, né, para que a gente consiga vencer, né, eu não diria nem vencer, porque ele é um mecanismo de defesa do ego que é bastante utilizado, a transferência. Todos nós, em maior ou menor grau, utiliza esse mecanismo de defesa, mas a gente pode diminuí-lo quanto mais a gente buscar ser sincero, ser verdadeiro. Mas você tem um sentimento, você expressar. O que eu estou sentindo é isso, eu estou com raiva, expressa a raiva. Eu estou triste, expressa a tristeza. Eu estou eufórico, curta esse momento de euforia. Quanto mais a gente conseguir ser verdadeiro, ser autêntico, né, ser sincero, menor vai ser essa possibilidade de a gente ficar utilizando essa transferência. Mas isso é super comum. A gente utiliza muita transferência. Ela é quase como uma irmã gêmea da projeção. A transferência e a projeção, elas andam quase de mãos dadas. A gente vai ver daqui a pouquinho a projeção. O 3 é o terceiro ponto. Né? Através do que é denominado projeção, né, que é o terceiro que ele coloca, habilmente renegamos as qualidades indesejáveis em nós mesmos, mas atribuímos essas qualidades repugnantes a outra pessoa ou a outra coisa. Na projeção, como já foi mencionado, transferimos a responsabilidade por nossas deficiências e fracassos de nós mesmos a outra pessoa ou coisa. Com certeza, você se lembra que quando Deus confrontou Adão no jardim do Éden, Adão pôs a culpa em Eva. A mulher que me destes tentou-me. Quando Deus fez a pergunta a Eva, ela disse que a culpa toda era da serpente. A serpente que me enganou para que eu comesse o fruto proibido, diz a Eva. Em outras projeções comuns, culpamos as ferramentas inadequadas
por nosso trabalho inferior. E algumas pessoas com tendência à astrologia alegam que seu fracasso aconteceu porque a lua não estava numa boa fase, ou talvez o demônio me tentou. Ou seja, você sempre bota um bode expiatório, você bota a culpa no outro. Aqui, quando eu leio sobre essas coisas, eu sempre lembro, né? Eu já falei outras vezes aqui, uma das frases do Raul Seixas que eu mais gosto. Ele diz: é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. É o caminho mais fácil. Não há o menor esforço, porque você tira a sua responsabilidade. E aí, nessa hora, eu já estou trazendo o antídoto. Como é que a gente faz para superar, assim, pelo menos em parte, nesse mecanismo tão comum, tão constante que é a projeção? É nós sermos autorresponsáveis. A gente ter toda a responsabilidade pelas nossas ações, pelas consequências das nossas ações. A gente teve um vídeo falando só sobre isso, gente. Então, eu não estou me recordando agora qual foi o número, mas fala sobre isso. Nós devemos ter total responsabilidade pelas nossas ações. Quanto mais a gente for responsável por elas, menos a gente vai ficar projetando, né? Quando a gente tem raiva de alguma coisa em alguém, pode ter certeza que essa raiva surge de alguma coisa dentro de você que ainda não foi muito bem trabalhada, né? Quando você sente vergonha de alguma coisa em alguém, é alguma coisa dentro de você que você ainda se envergonha. Então é um exercício incrível. Esse de projeção é como se o outro fosse um espelho para você. É você se observar mais. Eu diria isso como uma dica para vocês. Sempre que você se irritar com alguém, ou você ficar com vergonha de alguém, né, ser indiferente a alguém, se questione: o que é que tem em mim, né, que está gerando esse sentimento? O que é que existe dentro de mim que está me fazendo ficar com raiva, está me deixando com vergonha dessa pessoa, ou indiferente a ela, ou seja lá qual for o sentimento que seja negativo. E aí você vai estar se trabalhando para que melhore o seu ser. Você desenvolva melhores qualidades, desenvolva virtudes elevadas, nobres, e assim você seja uma pessoa melhor. Viu, gente? É como eu falei, a transferência e a projeção, elas andam de mãos dadas. E aqui, para a gente concluir essa reflexão, eu queria deixar uma sugestão de texto muito bacana que eu escrevi lá no blog, já tem um certo tempo, acho que já tem mais de 2 anos que eu escrevi esse texto, que fala sobre as nossas válvulas de escape. Né? O título do texto é As Nossas Válvulas de Escape, e foi um texto assim bem contundente, né, que eu escrevi. Eu fiz altas críticas nele, e assim, foi um texto que foi super bem recebido por uns, criticado por outros. Teve vários comentários lá nesse texto, então eu vou deixar aqui na descrição para que vocês leiam e ampliem essa reflexão. Tem muita coisa para a gente ver sobre válvulas de escape, né? Então eu vou deixar essa ampliação dessas reflexões para você que esteja assistindo. Tem uma passadinha aqui na descrição que você vai ver o link para você ler esse texto. Muito bacana lá do blog, As Nossas Válvulas de Escape, certo, gente? Continuando. Um outro método de defesa do ego é chamado introjeção. Quando introjetamos, proclamamos como nossas as boas qualidades ou os feitos dos outros, compartilhando indiretamente de suas realizações e nos aquecendo com o brilho da sua glória. E é também possível introjetar uma sensação de perseguição ou de martírio pessoal. Imaginamo-nos como vítimas heróicas. Também é uma forma de introjeção, quando identificamos nossas posses materiais com as nossas pessoas e nos inflamos de orgulho quando alguém admira o nosso casaco de Vison ou nosso luxuoso iate. Há muitas formas de introjeção. Podemos nos identificar com heróis ou heroínas da televisão ou dos esportes. Um psiquiatra de Manhattan, Dr. Louis Berg, proíbe realmente os seus pacientes de assistir às novelas, porque há poucas pessoas felizes nelas. Esse médico ele teme que seus pacientes introjetem o sentimento de tragédia dramática da maioria dos personagens. Aqui o que ele coloca, né, sobre a introjeção, eu acho tão engraçado, gente, porque, a meu ver,
esse é um mecanismo de defesa bastante infantil, né? Você fica colocando papéis, você fica assim querendo ser quem você não é. Na introjeção, eu até já comentei um pouquinho sobre isso no outro estudo, você fica querendo ser o outro, né? Você fica às vezes imitando o outro, né? Você, por exemplo, né? Você admira muito um certo jogador e aí você veste a mesma roupa, você tem os mesmos trejeitos, né? Você tenta falar do mesmo jeito e aí você acaba não sendo você. Você fica introjetando um personagem, né? Você está sendo um personagem e aí a sua essência ela não vem à tona. E aí você só sofre com isso. Tem muitas pessoas que fazem isso, e a meu ver, isso é infantilidade. É falta de amor próprio, né? É falta de autoestima, né? Porque você fica se comparando com os outros. Inclusive a comparação também faz parte, né, desses mecanismos de defesa do ego. Às vezes ele é colocado assim como mecanismo de defesa, às vezes não. Mas a comparação ela anda de mãos dadas com a introjeção, né? Você tenta ser quem você não é, tenta parecer outra pessoa. E isso só leva a mais sofrimentos. Então que a gente tenha essa coragem de sermos vulneráveis para que a gente seja a gente mesmo. E a gente trabalhe o amor próprio, a autoestima, a autoconfiança, para que a gente goste de ser quem a gente é. Eu acho isso tão engraçado, gente, porque cada um tem seu jeito de ser. Por exemplo, né, um exemplo bastante direto. Eu faço vídeos aqui pro YouTube, né? Se eu quisesse ser outra pessoa, seria muito falso. Qualquer pessoa, ela perceberia, poxa, esse cara tá fantasiando, ele tá querendo ser fulano, tá querendo falar igual Beltrano. Então, eu sempre presto atenção nisso. Eu tento ao máximo ser transparente, ser sincero. A minha forma de falar, de se comunicar aqui nos vídeos, é a minha forma natural, mais espontânea, né? Eu tento o máximo possível ser espontâneo. Não ficar imitando a voz de ninguém, não ficar querendo falar do jeito de outra pessoa, fazer tudo igual a outra pessoa, porque a gente perde a nossa essência se afasta no meio disso tudo, sabe? E a gente não consegue ter, né, o impacto, né, assim, o objetivo que a gente gostaria acaba nem acontecendo, nem sendo atingido, entende? Então pense nisso, para que você consiga vencer esse mecanismo tão infantil, como eu falei, através do amor próprio, autoestima e autoconfiança. A gente desenvolvendo isso, a gente vai parar de ficar introjetando tanto, sendo quem a gente não é, tá certo? E o quinto, né, para finalizar esses mecanismos que o John Powell traz, existem outros, né, só lembrando para vocês que existem outros, como a negação, por exemplo. A negação é super comum, mas assim, aqui ele trouxe apenas 5, né, para que não expanda tanto, né, que não fique aquela coisa tão esticada. Mas caso você queira expandir, né, e conhecer mais coisas, no YouTube tem muitos vídeos, gente. Basta que você colocar mecanismos de defesa do ego na pesquisa do YouTube, vai aparecer milhares de vídeos falando sobre isso, dos mais diversos terapeutas, youtubers. Então, caso você queira expandir essas reflexões, fique à vontade. Você colocando mecanismos de defesa do ego na pesquisa do YouTube, vai aparecer muita coisa, tá bom? Quinto, finalmente existe a racionalização. Acho que esta é a mais predominante e amplamente usada das defesas do ego. É um falso exercício de autojustificação. A autodecepção pode ser exercida de várias maneiras. Por exemplo, posso achar boas razões para me justificar por não fazer o que sei que deveria, ou posso achar justificativa para fazer o que sei que é errado. Se deixo de cumprir uma promessa que lhe fiz, racionalizo que você não pensou realmente que eu estava falando sério. Ou, se encontra a sua carteira, racionalizo que Robin Hood tornou-se herói roubando dos ricos para dar aos pobres. Bem, você é o rico e eu sou pobre. Às vezes, o auto-engano da racionalização parece não ter limites. Ou seja, o que ele está falando aqui? É quando você encontra justificativas para tudo, né? Às vezes você sabe que algo é errado, mas você sempre quer encontrar justificativas. Aqui ele deu alguns exemplos, mas existem aos milhares.
né? Inclusive as pessoas até elas justificam por conta de um signo, por exemplo. A gente pode até fazer uma certa crítica às pessoas que não estudam astrologia com profundidade. Elas ficam falando coisas do senso comum para dar justificativas para coisas erradas, né? Muitas pessoas criticam a astrologia de forma errônea por conta disso, né? Porque as pessoas banalizam um conhecimento que é tão vasto, tão profundo e tão transformador. Tipo, eu sempre que eu falo sobre, pincelo alguma coisa sobre astrologia, eu sempre faço essa ressalva. Existem aquelas pessoas que não entendem nada, que falam um monte de abobrinha, né? Mas existem aquelas pessoas que são estudiosas profundas, né? E, ou seja, por exemplo, uma pessoa que seja de virgem, né? As pessoas dizem, não, eu não posso fazer nada que seja desalinhado, eu tenho que fazer tudo perfeitinho. E aí, às vezes, se torna uma pessoa super chata, né? Assim, intransigente, né? Uma série de coisas que são horríveis, né? Que atrapalham o convívio, né? O bom convívio entre as pessoas, e aí fica se justificando porque é de virgem. E aí a coisa vai longe. Entende? A gente precisa ter bastante cuidado com isso, né? Então, uma pessoa que é muito explosiva, ela fica com raiva de Deus e o mundo, xinga, né? Fala palavrões. Ela diz, não, é porque eu sou ariano, né? A pessoa diz, não, quem é de Ares é tudo assim. Mentira, gente, não é desse jeito, sabe? Então, eu faço questão de trazer, né, essa crítica, né, sutil, para que as pessoas não brinquem, né? Assim, não desvalorizem, né, um conhecimento que é tão vasto, tão profundo, que é o conhecimento da astrologia. Então, que a gente pare com esse mecanismo, né, que é tão terrível, né, e tão comum, né, que é da racionalização. Toda gente que tenta dar desculpas, justificativas para muitas coisas que estão erradas. Isso é amadurecimento, né? Mais uma vez, né? Como é que a gente faz para poder vencer tudo isso? A autorresponsabilidade. A gente colocar em si, em nós mesmos, a responsabilidade por todos os nossos atos, por tudo aquilo que a gente escolhe, né? Como diz aquela frase tão conhecida da música do Charlie Brown, cada escolha é uma renúncia, né? Que a gente tenha consciência das escolhas que a gente faz, das renúncias que surgem a partir dessas escolhas. Isso é maturidade, né? Que quando a gente trabalha essa questão de vencer esse mecanismo tão comum que é a racionalização, a gente amadurece pra caramba. Pessoas maduras, elas não ficam racionalizando e dando justificativas para tudo aquilo que fazem, principalmente as coisas que são erradas. Tá certo, gente? Continuando. Esses são os mais comuns disfarces ou mecanismos de defesa do ego. Todos são impedimentos à boa comunicação, porque, de alguma forma, eles escondem a nossa vulnerabilidade. Ou seja, quanto mais a gente for vulnerável, a gente vai estar se livrando, né, desses mecanismos tão comuns e de outros também, como eu citei aqui, né, que existem outros mecanismos de defesa que ele não trouxe, mas que vale a pena a gente conhecer, a gente estudar um pouquinho, porque é um exercício de autoconhecimento. A gente vai estar automaticamente trabalhando o nosso autoconhecimento ao ler, ao se aprofundar nesses mecanismos de defesa do ego. O problema é que não comunicamos realmente o nosso verdadeiro eu quando estamos ocupados com uma dessas defesas do ego. Não estamos sendo reais, consequentemente, não podemos atingir todo o nosso potencial. Nunca amadureceremos plenamente enquanto nos entregarmos a essas defesas autoprotetoras, pois elas são barreiras à autenticidade. De um modo ou de outro, impedem o nosso contato com a realidade. Muito bacana o que ele coloca aqui, ele traz o que eu já estava falando. A gente amadurecer, né? Quando a gente vence, né? Ou pelo menos diminui a atuação desses mecanismos tão comuns, a gente amadurece, a gente cresce e a gente vai se tornando mais autêntico. Eu gosto demais dessa palavra, a gente já falei em outros estudos e faz questão de repetir aqui, né? Até porque a repetição leva aos aprendizados reais. A autenticidade significa quando o meu eu interno, o meu eu mais profundo, né, como se diz, ele coincide com quem eu sou fora, o meu eu externo. É uma coincidência entre o eu mais profundo, o eu interior, e o eu externo, como que eu me expresso no mundo.
Percebe como isso é profundo? Pessoas autênticas são aquelas que realmente vivem o que falam, vivem assim os seus valores, entende? Então a gente tem que almejar isso para nossa vida. É o que eu tento, assim, na medida do possível, levar para minha vida, ser cada dia mais autêntico, tentar fazer de tudo para que as minhas ações reflitam quem eu sou por dentro, para que a gente consiga ser realmente o melhor que a gente possa ser, tá certo, gente? Aqui ele já vai chegando na parte final, né? Já estamos encerrando essa primeira parte, né? Como eu falei, ela é muito voltada para essas temáticas de psicologia e de psicanálise. Na segunda parte tem mais diálogos, né? Esse livro ele tem muitos diálogos que é para facilitar a nossa compreensão. Então, com isso a gente já vai chegando ao final, concluindo essa primeira parte. Ele diz: uma pessoa saudável e em crescimento aceita a condição humana de fraqueza. As pessoas cometem erros e eu sou uma delas. É por isso que põem borrachas nos lápis, você sabe? Ou seja, aqui é uma frase muito interessante, né? Dizendo que todos os lápis eles têm uma borracha para poder você apagar e continuar escrevendo a sua história, a sua vida. É uma reflexão simples, mas muito, muito profunda. A gente precisa ter esse lápis e com a borracha para que a gente saiba que a gente vai errar muito, mas a gente pode apagar e seguir escrevendo a nossa história, escrevendo a nossa vida, né? Que a gente tenha, né, consciência disso, né? Que a gente pode mudar a qualquer momento, né? Uma outra interpretação é essa: a gente pode mudar a qualquer momento desde que a gente queira. Basta que a gente queira, que a gente consegue mudar bastante a nossa vida para melhor. Tá certo, gente? Pessoas saudáveis e em crescimento são também boas comunicadoras, porque estão prontas a partilhar franca e honestamente. Partilham não somente o lado leve e brilhante de si mesmos, mas também o seu lado insustentável. Aqui ele já conclui, para essa parte agora, primeira parte ele conclui com essa frase, e aí eu digo isso, né, que a gente tenha essa vulnerabilidade, a gente não se colocar como pessoas perfeitas, como pessoas maravilhosas, seres iluminados. Nós temos sombras, nós temos muitas coisas para serem trabalhadas em nós, e nós nos tornamos pessoas muito melhores quando a gente compartilha tanto as nossas vitórias, os nossos dons, como também as nossas dificuldades, nossos sofrimentos. A gente dosar isso é maravilhoso. A gente ser franco, sincero, só faz com que a gente cresça cada vez mais. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões bem profundas, muito amplas, né? Tem muito mais coisas que poderiam ser ampliadas, trazidas, mas eu deixo para vocês, né, essa curiosidade, essa vontade de ir além, pesquisarem outras coisas. No YouTube, gente, tem milhares de vídeos que falam sobre essas temáticas de psicologia, de psicanálise. Tenho essa curiosidade de ir além, tá certo, gente? Eu vejo vocês no próximo encontro. Não deixem de dar um like no vídeo, né, para chegar para mais pessoas essas reflexões. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.